Vamos agora terminar. Algumas objeções estão em ordem. Uma primeira é que a apresentação axiomático-dedutiva de Spinoza é questionável. Em geometria, nós podemos ter algumas definições e axiomas intuitivos e intuitivamente coerentes entre si, e com base nisso demonstramos uma porção de teoremas. E esses axiomas permanecem sempre igualmente intuitivos. Mas em filosofia não é assim. As definições de Spinoza foram estabelecidas com base na tradição não garantidamente verdadeira e não evidentemente intuitiva. Ele pode tê-las estabelecido ad hoc, de maneira a produzirem, tanto quanto possível, os resultados esperados. Quando nos damos conta desse detalhe, ao menos parte da aura de mistério que envolve a ética se dissolve. Além disso, por culpa de seu racionalismo, ele se vê forçado a tratar a relação causal, que é empírica e espaço-temporal, como se fosse uma consequência lógica. Também podemos nos questionar sobre o quão possível seria a proposta de solução e substituição das paixões passivas em afetos ativos. A sua receita para a felicidade possui a mesma limitação do estoicismo, qual seja a crença exagerada no poder da razão. Pode servir de consolo para alguns poucos eleitos. Spinoza, o principal eleito, tinha uma mente extremamente inteligente e profunda. Ele escreveu que, após o ato sexual, o ser humano fica deprimido, o que fez alguns intérpretes sugerirem uma disposição homossexual reprimida. Ele foi diagnosticado com tuberculose aos 25 anos e a doença pertencia ao seu histórico familiar. Sabia que a sua vida seria encurtada. Escolheu o caminho da sublimação. Nietzsche concluiria que a fórmula cética do amor intellectualis Dei serviu maravilhosamente como bálsamo à inteligência e à imaginação de uma pessoa enferma. O contraponto, não digo oposição, às ideias de Spinoza é dado pelos filósofos da vida comprometidos com o amor fati. O amor é o destino, como Nietzsche, e mais ainda de artistas, como fica claro em escritores da literatura noir como Bukowski. Eis uma frase de Bukowski. Se alguma coisa queima a sua alma com propósito e desejo, é seu dever ser reduzido a cinzas por ela. Qualquer outra forma de existência será mais um tedioso livro na biblioteca da sua vida. A fórmula spinoziana, exilir para alguns e sonífero para outros, contrasta com a importância que a vida ativa possa ter para a sociedade humana. A vida ativa é parte constituinte de nossa antropologia, ou seja, do ser humano como parte da natureza. E ainda há sempre um risco em se fazer predominar a razão sobre tudo mais. É o risco de que a pessoa termine por alienar-se do mundo da vida. Ela deixa de ouvir o mundo ao redor e deixa de ter embates com o mundo, as paixões, os instintos, ouvindo só a si mesmo e seus preceitos. É o caso do pai na novela de Radwan Nassar, Fazenda Arcaica. Ele sempre, ao jantar, fazia um grandioso sermão moralista sobre a importância de nos devotarmos ao trabalho e à sociedade familiar. Até que um dia, ao saber que sua filha dileta havia tido sexo incestuoso com o irmão, ele perde a razão e a mata com uma foice. A vida excede a sabedoria. Talvez para a maioria das pessoas, a mais apropriada aproximação do problema de se estabelecer a relação entre as paixões, motivações e a felicidade seja hoje dada pela pirâmide de Maslow, psicologia. Para esse psicólogo, o ser humano é preso a uma hierarquia de necessidades. Ele precisa satisfazer as mais básicas para poder passar ao nível seguinte. Assim, em um primeiro nível, temos as necessidades fisiológicas:
água, alimento, abrigo, sono, reprodução. Isso pressuposto, temos um segundo nível de necessidades de segurança. Segurança pessoal, emprego, saúde e propriedade. Uma vez satisfeito o segundo nível, temos o nível das necessidades afetivas, amizade, intimidade, família. Uma vez satisfeito esse terceiro nível, temos as necessidades de estima, autoestima, respeito, status, reconhecimento, força, liberdade. Finalmente, temos o nível mais alto da pirâmide, que só se torna relevante quando todos os outros já foram satisfeitos. A necessidade de autorrealização, ou seja, o desejo de se tornar o máximo que a pessoa pode se tornar. Não se trata aqui de defender o pragmatismo de Maslow. A questão que surge do ponto de vista espinosista seria o quanto de cada nível uma pessoa necessita para se sentir satisfeita e passar ao próximo, para o ápice, que para ele seria a prática do amor intellectualis Dei. Para ele, para o próprio Spinoza, ou o indivíduo capaz de... Parece que para Spinoza, ou o indivíduo capaz de entrega cognitiva ao conhecimento adequado da ciência e ao prazer dado pelo amor racional por Deus, por algum equivalente na filosofia ou nas artes, não precisa muito da satisfação das necessidades dos outros níveis que facilmente lhe parecerão supérfluas. Mas qual será a causa? Para Platão, como vimos, ela se encontra na parte da alma que prevalece. Se você tem prevalência da alma volitiva ou da alma apetitiva, você precisará trabalhar muito nos níveis mais baixos da pirâmide e talvez nunca chegue ao topo, a não ser para passar férias no Havaí. Não será o topo spinoziano. Mas se você tiver prevalência da alma cognitiva, você se contentará com muito pouco dos níveis inferiores, dando proeminência ao nível superior em termos intelectuais. Mas o que dizer dos grandes artistas que ousaram aprender queimando suas almas no fogo das paixões? Gente como Dostoiévski, Rimbaud e Bukowski. Platão não tinha lugar para eles em seu esquema. Nem eu tenho uma resposta. Essas críticas menores não diminuem a grandeza e importância da ética de Spinoza. Não é sem razão que sua obra sobreviveu até os dias de hoje, em que um ceticismo cientificista impera. Ele apresentou de forma reflexiva uma visão do mundo impressionante, que refletia o melhor do conhecimento e da cultura de seu tempo. É falta de imaginação pensar que ele não tem hoje mais nada a nos ensinar.